Presidente, senhores e senhoras parlamentares, a todos que nos acompanham novamente em suas residências, pela Rádio Alesc ou então pela TV Legislativa, cumprimentar a todos. E quero aqui, senhor presidente, tocar novamente num assunto que é extremamente polêmico no município de Blumenau, mas que nós precisamos efetivamente estabelecer a verdade dos fatos. Ontem, e até de forma surpreendente, fui informado através do blog, do site do Informe Blumenau, do jornalista Alexandre Gonçalves. Depois do meu pronunciamento, fiquei tomando conhecimento desta matéria e parabenizar, inclusive, o jornalista Alexandre pela sua imparcialidade, pela busca na verdade dos fatos, onde o mesmo diz no seu blog que Prefeitura garante que não desistiu da ponte no centro histórico. Aquele assunto que eu falei ontem aqui sobre a negativa do BID, uma negativa técnica e não política a respeito de uma obra em que a Prefeitura insiste em executar, e neste informe ele traz justamente a nota do município, traz a correspondência emitida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento à Prefeitura de Blumenau. Eu olhei e achei, olha, com esse blog agora a verdade está restabelecida. Mas eu fui olhar a nota da Prefeitura. A Prefeitura de Blumenau faz uma nota, senhor presidente, onde ela diz que o banco não negou o financiamento, e a Prefeitura diz que o documento datado daquela época não negou o financiamento para a execução da ponte, deixa bem claro na sua nota. E aí eu não consigo mais entender se é efetivamente não conseguir ler um documento, a Prefeitura tem esse problema, ou se é teimosia. E aí eu fiz questão de, através do site do Alexandre Gonçalves, pegar esse documento. Hoje de manhã, antes de vir para a tribuna, fui surpreendido novamente. Na coluna do Moacir Pereira, lá diz de forma muito clara: documento oficial do Banco Interamericano de Desenvolvimento, de 24 de setembro, rejeita o financiamento. Ou seja, aquele documento mandado para a Corregedoria. Mas o Alexandre tem um documento anterior que motivou o documento da Corregedoria. E é este documento que eu quero aqui, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, fazer a leitura. Informamos que o banco analisou os referidos documentos e considera que os mesmos não atendem aos requisitos mínimos para uma adequada aceitação deste projeto. Ponto. É uma pergunta? Não é uma pergunta, é uma afirmação. O que existe aqui, sim, é uma redação gramatical clara e razoável. Uma redação muito objetiva, muito clara, que mostra a negativa por parte do banco. E o banco, após esta afirmação, faz a seguinte consideração: assim, apresentamos as considerações. Ou seja, o banco não está pedindo documento, o banco está dizendo o porquê negou. A Prefeitura tem que sim, com certeza, entender que esta é uma redação muito clara, e não pode haver uma hermenêutica diferente, não pode haver uma interpretação equivocada deste documento. E aí que eu quero fazer o apelo ao prefeito Napoleão novamente: pare com esta teimosia, por favor, pegue o recurso do BID que está garantido, que está lá parado para ser utilizado, e faça a ponte inicial. E aí sim, Vossa Excelência tem todo o direito de buscar mais recursos, de trabalhar para executar a ponte que os técnicos do BID negaram e que Vossa Excelência tanto quer fazer. Mas não prejudique mais a população sem a execução da obra que já foi aprovada e já tem dinheiro garantido. Isso é teimosia. Então o que eu quero aqui pedir, efetivamente, é que Vossa Excelência execute a ponte projetada inicialmente, porque quem sofre com a falta da obra é o povo, e esse com certeza é o que menos pode ser prejudicado. Mas eu acabei lendo então os itens do banco, e aí eu verifiquei, na análise desta operação, fala da questão da motivação do crescimento da cidade, que tem que ser para a região norte, não para a região sul, que tem problemas geológicos, e isso o banco considera de forma muito inteligente. O banco fala, no item 2, prefeito, faltou apresentar um amplo projeto funcional que inclua o sistema viário da área central, sistema viário da Ponta Aguda, da ponte Adolfo Konder, da ponte dos Arcos, da ponte à Rua Antônio Reis, enfim, várias outras questões que foram colocadas. Faltou apresentar plantas da ponte com detalhes de pista, de calçada,
de ciclovia, faltou também desenhos longitudinais e transversais, faltou a questão de identificar as jazidas. Tudo isso já é explicado no próprio blog do Alexandre Gonçalves, de forma muito inteligente, e está aqui de forma muito clara. Aqui eles questionam que a ponte tem pista simples, que para o futuro da cidade tem que ser pista dupla, que ela não contempla nenhum binário. Tudo isso é os argumentos, os 10 pontos que fizeram com que o BID negasse de forma afirmativa. Repito, o banco analisou os referidos documentos e considera que os mesmos não atendem os requisitos mínimos para uma adequada aceitação deste projeto. O banco negou. Isso está hoje na coluna do Moacir Pereira. E aí, continuando a ler a coluna do Moacir Pereira, eu já tive aqui uma resposta de um dos questionamentos que eu fiz ontem, porque eu questionei quanto a prefeitura gastou no projeto e quanto o município está pagando de juros ou de taxas pelo dinheiro que não está sendo utilizado, porque eles estão lá com o dinheiro reservado para a prefeitura de Blumenau. E aí, na coluna do Moacir Pereira diz: o prefeito Napoleão se reuniu com vários secretários para tratar do impasse do empréstimo do BID e diz que uma equipe do banco esteve na prefeitura. E aí o Moacir Pereira afirma de forma muito clara: a prefeitura já pagou 1,4 milhões só de juros por um empréstimo contratado e não utilizado até agora. A coluna do Moacir Pereira de hoje é claro, a resposta do BID é afirmativa. A própria coluna traz a resposta que eu perguntei ontem: 1,4 milhões de juros pagos até agora por um dinheiro que não está sendo utilizado, senhores parlamentares. É um absurdo, é um absurdo. E aí tem um outro questionamento que eu fiz ontem: quanto a prefeitura gastou neste projeto que foi rejeitado pelo BID? Algumas pessoas me afirmam e me mandam informações dizendo que a prefeitura chegou a gastar até 3 milhões de reais, deputado Mota, 3 milhões de reais com um projeto que foi rejeitado pelo BID, um projeto que, segundo os técnicos do BID, falta inúmeros documentos, um projeto totalmente inadequado. Gastar até 3 milhões, eu não acredito que a prefeitura seja capaz de gastar tanto dinheiro com um projeto tão mal feito. Aí eu fui buscar algumas informações, e uma das informações que eu busquei no portal Transparência é que, por exemplo, uma empresa só ganhou quase 900 mil reais para fazer este projeto que foi rejeitado pelos técnicos do BID. Mas o pior não é isso. O pior é os 3 anos que essa ponte já poderia estar sendo executada e poderia estar pronta agora. O pior é que os mesmos técnicos que ficaram se preocupando com este projeto podiam ter feito os projetos do financiamento do Badesc Juros Zero, e a prefeitura perdeu 20 milhões do Badesc Juros Zeros e agora vai buscar recursos do Badesc novamente, pagando 8 milhões de juros. É esse o grande problema. É o prejuízo da mobilidade urbana da cidade e o prejuízo do tempo dos servidores, de todos os técnicos, de todo mundo que ficou teimando nessa questão, mesmo que muitas vezes contra a sua própria vontade, mas por determinação do senhor prefeito, a cidade perdeu com isso de forma muito forte. Então eu quero aqui novamente, prefeito Napoleão, use o recurso do BID e faça a ponte inicial. Blumenau não precisa só de uma ponte, Blumenau precisa de muitas pontes. Aí sim, Vossa Excelência pode gastar o seu tempo para buscar projetos, buscar recursos para novas pontes. Blumenau precisa disso sim, o povo precisa. Mas uma obra que tinha recurso garantido, todos os projetos aprovados, todas as exigências do BID cumpridas, não ser executada por teimosia é um erro. E infelizmente quem está pagando esse erro é o povo de Blumenau, senhor prefeito. E aí, muitos dizem, olha, mas aquela ponte projetada inicialmente, que foi aprovada pelos técnicos do BID, não é uma ponte adequada. E agora eu quero aqui sim fazer uma defesa técnica daquela ponte. A ponte inicial, aprovada pelo BID, aprovada por todos os técnicos da cidade de Blumenau, aprovada pela Secretaria de Planejamento na época, pelo secretário Valfredo Balistieri, é uma ponte que constitui um binário, é uma ponte que valoriza o centro da cidade e valoriza acima de tudo o rio. Aquela ponte permite com que você possa fazer um binário do centro da cidade com a Rua Chile até a República Argentina.
E quem sabe, um dia, num projeto futuro, com o apoio do governo do estado, inclusive, ou com o apoio do governo federal, buscando recursos, possa se fazer uma ponte depois do SESI, para eliminar a questão da parte sinuosa da rua Silvano Cândido da Silva, constituindo aí sim um binário até a BR-470. Por que não ter uma visão de longo prazo? Por que não sonhar desta forma, mas respeitando um traçado que inicia com uma ponte que já tinha recurso garantido e estava pronta para ser licitada, mas que por teimosia não foi feito. E aí, esta obra é muito mais do que a constituição de um binário, é a valorização do centro da cidade, é a valorização do rio. Você ter um binário deste, você permitir com que a obra da margem esquerda que está sendo executada, que foi um projeto também do governo anterior, do prefeito João Paulo Kleinobing, permite que você possa fazer uma questão de uma pista de caminhada em volta do rio Itajaí, levando desde a ponte de ferro até a passarela de pedestres projetada no Moinho do Vale. Ou seja, você constitui nas duas margens do rio uma grande pista de caminhada, um parque linear, permitindo que você possa fazer com que as pessoas conheçam melhor o rio, convivam melhor com o rio, e aí você vai ter, além de um binário, uma valorização da questão da caminhada naquela área central em volta do rio. E com tudo isso, você vai motivar as pessoas a utilizarem o rio. Aí tem a consciência ambiental, a questão ecológica, você vai fazer com que as pessoas vejam o quanto um rio pode ser importante para uma cidade. Você pode permitir a prática de mais esportes náuticos, você vai fazer com que as pessoas pratiquem e utilizem o rio naquele local, você vai permitir efetivamente com que a gente possa mostrar para as pessoas o quanto é importante não poluir os rios, o quanto é importante valorizar as questões históricas da cidade, o quanto é importante você valorizar o ambiente onde você vive. Então a construção desta ponte é muito mais do que a constituição de um binário, é muito mais do que apenas uma obra, até porque esta obra seria uma obra de arte verdadeiramente dita, seria uma obra, e aí os técnicos dizem que teria um vão de 132 metros sem pilar, enquanto que o projeto do prefeito Napoleão, você tem lá uma ponte com 6 pilares, o projeto anterior não tinha nenhum pilar, respeitando os estudos da FURB, que dizem que as pontes ali naquele local não devem mais ser construídas com pilar. Ou seja, você vai estar criando uma obra de arte, um novo ponto turístico, um novo ponto de referência para a cidade, com respeito ao rio, com respeito a um ciclo, uma área para poder fazer caminhada. Ou seja, prefeito Napoleão, estamos falando muito mais do que uma ponte, estamos falando de um conceito para a cidade de Blumenau. Por isso eu peço a Vossa Excelência, assuma o seu erro, volte atrás, faça a ponte que tem recurso garantido, e aí sim, se preocupe em um dia buscar recurso para fazer essa outra ponte que a sua teimosia tanto insiste.